Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a vontade ideal e a vontade remedial de Deus. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar Tua Palavra e compreender Teus planos para a nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e ilumine nosso entendimento, para que possamos discernir a Tua vontade com clareza e humildade. Ajuda-nos a viver de acordo com Teus princípios e a confiar no Teu amor soberano. Que este estudo fortaleça nossa fé e nos aproxime mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Ouça Efésios, capítulo 1, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que Efésios, capítulo 1, versículos 9 a 11, nos ensina sobre a predestinação. Esse texto indica que algumas pessoas são predestinadas para a salvação, enquanto outras estão destinadas à perdição. Hoje, vamos refletir sobre um tema que gera muitas discussões entre cristãos: a predestinação. O que realmente significa quando a Bíblia diz que Deus predestinou algo? Será que ele determina todas as coisas unilateralmente? Ou ele leva em conta as decisões humanas? Vamos explorar isso juntos, com base na Palavra de Deus. No Novo Testamento, a palavra traduzida como predestinar vem do grego prohorizo, que significa decidir previamente. Mas essa decisão prévia de Deus acontece de forma unilateral, sem levar em conta as escolhas humanas? Ou ele planeja seus propósitos considerando as decisões livres de suas criaturas? A resposta está nas próprias Escrituras. Efésios, capítulo 1, versículo 11, nos diz que Deus, abre aspas, faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Fecha aspas. Mas o que significa esse propósito da sua vontade? Se interpretarmos esse versículo como uma declaração de determinismo absoluto, teríamos um problema. Afinal, a Bíblia também afirma que as pessoas podem rejeitar o plano de Deus para suas vidas. Veja o que diz Lucas, capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Isso mostra que Deus tem um plano para cada um de nós, mas que podemos rejeitá-lo. Quando lemos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, vemos que Deus predestinou aqueles que ele de antemão conheceu. Isso sugere que sua predestinação não acontece sem considerar o conhecimento prévio das decisões humanas. Deus guia a história para seus bons propósitos, mas ele respeita nossa liberdade, pois deseja um relacionamento autêntico de amor. Um exemplo claro disso é Lucas, capítulo 13, versículo 34. Quando Jesus lamenta, abre aspas, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Fecha aspas. Vemos aqui um Deus que deseja salvar, mas que respeita a decisão humana. Para entender melhor essa tensão entre soberania divina e liberdade humana, podemos distinguir dois aspectos da vontade de Deus: a vontade ideal e a vontade remedial. A vontade ideal é aquilo que Deus prefere que aconteça, caso todos seguissem seus caminhos. Por outro lado, a vontade remedial leva em conta nossas escolhas e age em resposta a elas para ainda cumprir seus propósitos eternos. O Salmo, capítulo 81, versículos 11 a 14, nos dá um vislumbre dessa realidade. Deus diz, abre aspas, mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não me quis obedecer. Por isso, eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos
e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Fecha aspas. Isso mostra que Deus tem um plano ideal, mas quando seu povo escolhe um caminho diferente, ele responde de maneira corretiva. Portanto, quando falamos de predestinação, devemos entender que Deus age de forma soberana, mas sem eliminar a liberdade das suas criaturas. Ele guia a história com propósito, respeitando nossa capacidade de escolha. A verdadeira predestinação bíblica não é um decreto arbitrário, mas um plano que leva em conta a resposta humana ao chamado divino. Hoje, vamos refletir sobre um trecho inspirador do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, especificamente nas páginas 365 e 366. Esse texto nos traz uma mensagem de força e conforto para aqueles que enfrentam perseguições e provações ao longo da caminhada cristã. A experiência do apóstolo João, ao ser perseguido, nos ensina que Deus, mesmo permitindo que seus filhos passem por dificuldades, usa essas situações para fortalecê-los e prepará-los para uma missão ainda maior. O trecho extraído do livro Atos dos Apóstolos destaca que Deus não impede as tramas dos ímpios contra seus servos, mas faz com que essas mesmas armadilhas contribuam para o bem daqueles que permanecem fiéis. Muitas vezes, os obreiros do Evangelho se encontram em meio a intensas tempestades de perseguição e oposição. O inimigo tenta desanimar, enfraquecer e desviar os seguidores de Cristo por meio de falsas acusações e tribulações. João, o apóstolo amado, enfrentou grande perseguição, sendo exilado na ilha de Patmos. Porém, foi ali, na solidão e no sofrimento, que ele teve uma das maiores revelações da história: a visão do Apocalipse. O que parecia ser uma tragédia tornou-se uma bênção incomparável para a Igreja de Cristo. Esse princípio se repete em nossas vidas. Deus nos conduz à fornalha da aflição, não para nos destruir, mas para nos purificar e fortalecer. Além disso, Ellen White destaca que a experiência adquirida nas dificuldades vale cada dor enfrentada. Isso nos ensina que os momentos de provação são oportunidades divinas para que possamos nos aproximar ainda mais do Senhor, reconhecendo nossa fraqueza e dependendo unicamente dele. O cristão que aprende essa lição torna-se capacitado para enfrentar desafios maiores, assumir responsabilidades no reino de Deus e cumprir o propósito para o qual foi chamado. Querido ouvinte, se você tem enfrentado dificuldades, perseguições ou injustiças, lembre-se: Deus está no controle. Assim como João encontrou força e revelação divina no exílio, suas tribulações podem ser a porta para uma experiência mais profunda com Cristo. O Senhor deseja ensinar-nos a confiar nele, a depender de sua graça e a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Portanto, siga firme na fé. Deus está moldando você para algo maior. A tempestade pode ser intensa, mas ela não dura para sempre. No tempo certo, a glória do Senhor será revelada em sua vida. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: Cristo venceu o mundo. Reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.